Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos continuar estudando sobre os invertebrados? Hoje nós vamos falar dos invertebrados aquáticos. Lembrando que são invertebrados. Invertebrados são aqueles animais que não têm ossos, como crânio e coluna vertebral. Por isso, eles são chamados de invertebrados, ok? Muitos invertebrados são aquáticos e a gente já tinha falado que muitos invertebrados podem ser. A gente ia estudar dois grandes grupos, os terrestres e os aquáticos, né? A gente já falou um pouquinho dos terrestres, hoje nós estamos falando dos aquáticos. Então, esses invertebrados aquáticos, alguns deles vivem na água doce dos rios, lagos, represas e lagoas. Mas também existem aqueles que vivem na água salgada dos mares e oceanos. E a gente vai aprender um pouquinho sobre eles. Muitos desses invertebrados vivem dentro da água quando filhotes e depois de adultos vivem fora dela. É o caso do mosquito que transmite a dengue. A gente já cansou de falar sobre eles, né? Que a gente precisa tomar cuidado para não ter lugares que acumulam água, reservatórios, né? Outros invertebrados vivem sempre imersos na água, como os caramujos e os camarões. Certo? Aqui está um caramujo, Neritina zebra. Por que ele é chamado desse nome? Por causa das listras. E eles costumam ser encontrados em lagos e represas. E aqui nós temos o camarão da Malásia, que vive na água doce e pode ser criado em cativeiro. E há aqueles também, como pequenos mosquitos e algumas aranhas, que conseguem se locomover na superfície da água sem afundar. E isso acontece porque na superfície da água parada existe uma fina camada capaz de sustentar esses animais. Por eles serem tão levinhos, né, eles conseguem ali se locomover por cima da água. Você já observou algum invertebrado em um rio, lago ou represa? Em caso afirmativo, você vai conversar com a gente à tarde no Zoom como era, ok? Na água salgada agora, né, que são os mares e oceanos, vivem milhares de invertebrados. Muitos deles são diferentes entre si. Alguns não se locomovem e vivem presos a rochas. Outros apresentam diferentes formas de locomoção. E aí a gente vai ver alguns exemplos. As esponjas são animais que não se locomovem. Elas obtêm alimento da água que circula em seu corpo. A água entra na esponja por diversos furos distribuídos por todo o corpo e sai por uma abertura superior. As anêmonas do mar quase não se movem. Elas usam tentáculos que têm ao redor da boca para capturar pequenos peixes e outros animais para se alimentar. Aí aqui está as anêmonas do mar. Olha aqui seus tentáculos e olha a boquinha dela. Tá vendo? E aqui são as esponjas que vivem fixas em rochas e elas se alimentam por meio da movimentação da água dentro do seu corpo. Os polvos e as lulas também são invertebrados marinhos. Eles usam tentáculos para se mover e capturar pequenos animais na alimentação. Nos polvos, os tentáculos são chamados de braços e têm ventosas, certo? E aqui está o polvo, como é que ele é. Essas aqui são as ventosas, olha. Certo? E agora, tem aqui, a gente vai pular essa página, como é possível andar sobre a água, né? Quem quiser fazer em casa pode até fazer, com a mamãe, enfim. Mas como nós não estamos juntos, nós não vamos fazer. E agora a gente vai falar sobre os invertebrados e outros seres vivos. Os invertebrados são muito importantes para o ambiente. Eles se relacionam com outros seres vivos e com elementos não vivos.
Minhocas e alguns besouros se alimentam de restos de plantas e animais mortos. Suas fezes deixam o solo importantes nutrientes que são absorvidos pelas plantas. Já as abelhas, borboletas e outros insetos participam da reprodução de plantas. Muitos invertebrados servem de alimento para outros invertebrados ou para animais vertebrados como as aves. E aqui a gente vai fazer, vocês vão identificar nessa imagem um invertebrado terrestre que constrói teias, com elas captura animais, enrola o corpo e assim se protege, vive em grupo e tem concha. Então, vocês vão aqui, ó, olhar essa figura e vai botar a letrinha. Ah, esse aqui é a letra tal, esse aqui é a letra tal. E a gente vai parar por aqui, ok? Porque os parasitas nós vamos falar na próxima aula de ciências, certo? A outra atividade de hoje é o livro DLP. E aqui agora a tia Carla vai passar lá para o livro de LP, na página 70 e 71. Correto? A gente vai falar sobre os opostos. Vamos lá, só um minutinho, que eu vou chegar na página correta. Vamos passando, vamos passando. Vamos lá, aqui, achei, chegamos. Então, vocês vão observar as imagens, as ilustrações, a fotografia, e vocês podem perceber muitos detalhes. As imagens que estão aqui estão presentes num livro que trata de coisas opostas ou contrárias, assim como na música que a gente já falou, né, nesse capítulo. Então, vocês vão observar essas duas imagens com muita atenção. Vou esperar um pouquinho. Olharam? Perceberam? Então, vamos olhar a primeira foto. Que animal você vê nessa foto? O que mais chama sua atenção em relação a esse animal? Que objeto aparece logo atrás dele? Olha aqui. Dependendo de como olhamos a foto, o animal e o objeto atrás deles, parecem formar uma única imagem. Que imagem é essa? Vocês vão olhar e vão me dizer que imagem é essa. Agora, na segunda foto, o que vocês observam nessa segunda foto? E o que chama mais atenção? No número 3, vocês vão falar duas diferenças entre a primeira e a segunda foto. No número 4, vocês vão comparar novamente as duas fotos, né, as duas imagens, e vão ler o quadro abaixo. Então, aqui, ó, são palavras ou expressões opostas do quadro acima que a gente vai relacionar cada foto. Então, a primeira foto, longe, vários, perto, colorido, preto e branco. Então, que palavras esse quadro aqui pertence na primeira foto? E que palavras pertence à segunda foto? E aí vocês podem pesquisar em jornais e revistas que possam ser recortados duas imagens que a gente comparar, se a gente comparar, vão representar situações ou objetos que você considera opostas. Podem ser imagens de lugares, de objetos, de animais. Então, você pode botar lá um animal pequenininho e um animal grandão. Pode botar a foto de um lugar limpo, um lugar sujo. Pode botar uma foto de um prato cheio, um prato vazio. Ou, enfim, qualquer foto que faça essa comparação, certo? E aí vocês vão colocar uma legenda para cada uma delas. E depois, lá no Zoom, vocês vão me mostrar essa foto, ok? E a segunda atividade de hoje é... Só um minutinho. Aqui. O momento ortografia. Então, vocês sabem que nem sempre a gente escreve as palavras do jeito que nós falamos, né? No texto a seguir, algumas palavras estão erradas. Foram escritas como são faladas.
A sua tarefa hoje é copiar esse texto. Ó, gente, 4 linhazinhas, moleza, né? Corrigindo as palavras incorretas. Então, tá aqui, ó. Lagartixa da areia. Eu vou ler do jeitinho que tá aqui. Só existe no Rio de Janeiro. É bem pequena, de 6 a 8 centímetros de comprimento, sem conta a cauda. Alimenta-se de besouros, formigas, larvas e também de algumas folhas e flores. Entre setembro e novembro acontece sua reprodução. A ocupação das áreas litorâneas é a sua maior ameaça. Nossa, né? Chega até a doer os olhos quando a gente lê um texto desse, né? Tá cheio de erros, né? Então, galerinha do terceiro ano, que já está aí, ó, craque na escrita, que já está craque no português, vamos copiar esse texto aí, fazendo essas correções para a tia Carla não ficar com dor na vista, com dor nos olhos? Que tal? Né? E aí, à tarde, a gente vai conversar sobre esse texto desesperador, né? Então, é isso. As atividades são essas. E eu te vejo logo mais à tarde no Zoom, ok? Um grande beijo. Tchau, tchau.